Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aula de desenho técnico e representação gráfica. E hoje nosso objetivo aqui é falar um pouco, né, de planta, corte e fachada. A gente vai fazer um panorama geral, né, e vamos ver um pouquinho também da questão do que diz a norma, né, dessas peças gráficas, né, que compõem o projeto. E, e vamos lá, né? Bom, uma coisa muito importante que eu acho que vale a gente já mencionar, é, inclusive deve estar na bibliografia, né? Hoje em dia a gente tem recurso aí de ter PDF e tal, mas é sempre importante ter um livro de desenho arquitetônico, né? Mais comum aí o do Gildo Montenegro, né? Mas tem vários outros, né? É importante a gente pegar essa referência para poder entender, né, um pouco mais, né, ver o que o autor propõe ali. Geralmente ele já deixa isso, né, no livro. Geralmente vem essas informações mais organizadas, né. Então eu acho bastante válido aí ter esse esse material sempre em mãos, né, sempre que possível, né. Então vocês podem de repente pesquisar. O mais comum é do Gildo Montenegro, mas tem vários outros. Qualquer desenho, qualquer livro que vocês tiverem aí de desenho arquitetônico, né, é importante porque ele vai fazer essa abordagem, né? Então é sempre importante consultar, né, essa essa bibliografia, né? Enfim, esses livros, eu tomarei nota, né? E, né, por mais que na aula a gente tente explicar o máximo possível, mas assim, nada como uma pesquisa mais aprofundada, né, a respeito do tema, né? Então eu gosto sempre de salientar isso, né? Eu sou da época que a gente ainda tinha naquela coisa de comprar livro, né? Eu tenho até guardado vários dos livros que eu usei na faculdade. A gente acaba tendo até um carinho, né? Então é importante. Tem gente que prefere PDF, enfim, não importa, né? Hoje tem o Kindle, enfim, tem várias formas aí de você ter, mas é sempre bom, inclusive como um material de consulta, né? Bom, vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui a apresentação aqui para gente para gente começar, e vamos lá. Hum, bom, vamos lá. É, Vamos lá, acho que eu consegui colocar aqui. Bom, vamos lá. Planta, corte e fachada. Pessoal, como é que isso acontece, né? E é sempre bom a gente lembrar, né? Por que que eu preciso, né, de planta, corte, fachada, que nada mais são do que são peças gráficas, né? É um material que eu vou usar para
para transmitir uma ideia, né? No caso do projeto arquitetônico, para transmitir um projeto. Não importa seja um projeto básico, né? Um projeto executivo, onde eu vou ter uma série de outras peças gráficas que vão complementar isso aí. O fato é que para que haja compreensão, né, de um projeto, eu preciso, né, fazer que quem vai executar, quem vai entender, seja um cliente ou seja um construtor, tem que ficar claro, né, esse meu projeto. Né? E tem que ficar claro de que forma, né? Como é que eu transmito essa ideia. Tem que ser através de desenho, através de peças gráficas. Então, cada peça gráfica dessa, ela vai mostrar, né, um segmento diferente no meu projeto, né? E tudo isso junto, né? Ou a gente pode simplesmente dizer plantas, e as elevações, né? O fato é que eu preciso trazer isso de forma mais completa possível para que, né? Para quem eu for passar, né? Esse projeto, para que fique claro, né? E a pessoa não tenha dúvidas, né? De como é que, né? De como é que vai se dar esse projeto, né? Então, inclusive, eu costumo dizer, né? Quando né, especificamente para os arquitetos, quando você direciona, quando você vai levar, quando o teu cliente precisa entender, né? A planta, né, ou o projeto, ele tem uma característica diferente, né? Quando você vai levar isso para o pedreiro executar, ele já tem uma outra característica, né? E o que difere isso, né? Para um, você precisa de umas peças gráficas, né? Não tem tanta necessidade de medidas, etc. e tal, né? Para o cliente, por exemplo, obviamente que ele quer entender como que vai ser a dinâmica, né? Dessa casa, né? No caso aqui que nós vamos abordar aqui, né? Então, se essa casa atende todos os anseios dele, o que isso quer dizer, né? Se, né, no quarto que ele pensou, né, se tem todas, né, se tem a cama, se coube o armário, se coube a mesinha de escritório, enfim, se na cozinha, né, se atendeu, né, de repente ele quer algum armário específico, alguma coisa nesse sentido, né, mobília, né? Então, para ele quer de maneira muito clara entender, né, se tá tudo ali, se coube, né? Então, a linha de interesse dele é essa. O pedreiro não, ele quer saber medida, né, as cotas, né, se o projeto está bem cotado, se tem as informações de nível, enfim, né? Então, para cada pessoa que eu direciono esse meu projeto, ele pode ter informações. O projeto é o mesmo, mas as informações que muitas vezes eu vou dispor ali, ele pode ser diferente, né? De novo, embora seja o mesmo projeto, né? Mas beleza, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso aí, né? O que é cada item desse que nós estamos tratando, né? Bom, pessoal, vamos falar primeiro da planta baixa, ou somente planta, né? Comumente hoje as pessoas usam mais somente planta, né? Mas não é errado dizer planta baixa, não, né? Então, de ambas as formas aí vai estar correto, né? Então, pessoal, a gente já está pegando aqui, ó, eu estou já me baseando aqui, né? Já na norma de representação, né? A NBR 6492, né? Então, através dessa norma, né? Eu já tenho ali essa definição. Então vamos ver o que é uma planta, né? O que é uma planta de uma edificação? Vista superior do plano secante horizontal, localizado aproximadamente 1,50 m do piso em referência. A altura desse plano ela pode ser variável a cada projeto, de maneira a representar todos os elementos considerados necessários. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? O que é esta vista superior, né? É como se eu
aplicasse um corte na horizontal, é como se eu pegasse a casa e cortasse ela, né, num plano horizontal, né, pego a casa aqui e vou cortar ela, né, e tira, é como se eu tirasse dessa parte de cima, né, e olhasse para baixo, né. Então, essa seção de corte, vamos lembrar, ela é uma seção de corte no plano horizontal, né? Então eu corto, né? E isso vai me gerar essa planta, né? Por que está dizendo aí aproximadamente a 1,50 m? Essa altura, ela varia bastante em função do seguinte, né? Por exemplo, eu posso ter uma janela, né, que tem um peitoril alto, sei lá, uma janela que está a 1,60 m, né? Então, se eu cortar exatamente 1,50 m, não vai mostrar essa janela. E na planta, eu tenho que mostrar essa janela. Então, é muito importante que se diga que essa altura ela sempre vai variar, né? Por exemplo, a gente usa muito software de BIM, né, hoje em dia, né, que já faz isso até de maneira meio que automática. Então, geralmente, a gente coloca lá numa altura de mais ou menos 1,90 m, por quê? Para evitar que ela não pegue alguma janela, né? Porta geralmente não tem muito problema, porque a porta geralmente o limite dela ali é 2,10. Mas a janela pode acontecer, né? Então, essa altura desse plano de corte, ela é bem variável, né? Isso varia porque exatamente por conta da minha necessidade. Eu posso muitas vezes cortar a 1,50 m vai me atender, mas às vezes não. Então eu preciso, né, saber exatamente, né, de que maneira isso vai me atender da melhor forma possível. Por isso que a própria norma, né, você vê que na própria norma está aqui que já existe essa possibilidade, né? Então ela já coloca aqui, ó, aproximadamente a 1,50 m, exatamente, isso pode variar, tá certo? De acordo aí com a tua necessidade. Então, pessoal, tá aqui, ó, né? É bem do jeito que eu estava explicando aqui anteriormente. Então, nesta primeira figura aqui, ó, olha aqui, ó, eu tenho exatamente aqui, ó, a seção desse plano de corte, né? E aí é como se, olha aqui, ó, eu tirasse tudo que tem para cima, né? E aí, como resultado disso, eu vou ter a planta aqui, ó. Então, se a gente observar aqui, ó, olha aqui onde é que tem janela. Então, tudo que é envasadura aqui, ó, né? Esquadrias, enfim, portas e janelas, ele tem que mostrar, né? Então, tá vendo aqui, ó, né? E se a gente observar aqui ao lado, né? Ele gerou aqui uma planta resultante disso aqui, né? Então, aqui eu vou pegar somente o que eu estou cortando, aqui os materiais que eu estou cortando, e é onde eu vou gerar aí, né, a, a minha planta, né? A gente já pode perceber, né, que onde eu tenho material cortado aqui, ó, geralmente a gente deixa a linha um pouquinho mais forte, né? Por quê? Exatamente para eu ter esta indicação que esse material está sendo cortado, né? Então, vou pular para o próximo aqui. O meu resultado seria esse aqui, né? Então, aqui eu tenho aqui as minhas paredes, né? A minha janelinha, a porta. Geralmente a porta a gente representa sempre ela aberta mesmo, até para a gente ter uma noção aqui, né, de como, né, do espaço que ocupa o raio da porta, que ocupa, né, um bom espaço, né? Aqui eu sei que tem um pilar, né, como a gente pode observar lá, né? Então, também é aqui um elemento que foi cortado, né? Então, tudo que eu tenho de alvenaria, pessoal, ele tem o que a gente chama de um peso de linha um pouquinho mais forte, né? E aí, com isso, a gente tem aí a planta, né? Então, vamos lembrar aqui, ó, é um plano de corte na seção horizontal, e aí eu vou olhar para baixo, né? Vou olhar no sentido do piso aí, né?
para que eu tenha aí uma compreensão da planta. Nesta planta aqui, especificamente, a gente não tem nenhum tipo de layout, mas aqui o interessante é eu mostrar já, né, alguns detalhes, né? Que detalhes que eu estou falando, né? Alguma coisa de layout. Então, por exemplo, se for um banheiro, já é legal você mostrar lavatório, né, vaso sanitário, né? Na cozinha aqui, que deve ser aqui provavelmente a pia, né? Então, a gente vai para que a gente tenha uma compreensão aqui de como é essa planta, né? Então, avançando aí, um outro exemplo aqui, ó, estou pegando aqui uma perspectiva isométrica, né? Para a gente só entender como é que funciona aqui. E aí, ó, olha aqui a minha seção de corte, ó. De novo, olha aqui, ó. Tá pegando aqui as janelinhas todas aqui, porta, né? Não pode ficar nada de fora. Tá pegando tudo aqui bonitinho. E tá aí a planta, né? Aqui vocês já percebem que já tem um pouco mais de informação, né? Eu já tenho texto aqui dizendo que isso aqui é um dormitório, né? Um segundo dormitório, banheiro, né? Corredor aqui é circulação, cozinha e estar e jantar aqui, que tá tudo dentro do mesmo contexto aqui, né? Aqui não está marcando, mas tem um recuo aqui que possivelmente aqui é a minha área de serviço, que é exatamente este trecho aqui, né? E aí tá aí a minha planta, né? A minha planta já, né? Exatamente situada aqui, né? Já tem uma outra simbologias aqui que mais para frente a gente vai ver, né? Da, que é enfim, o código aqui, né, das minhas portas e janelas, que vai gerar uma tabela disso, né? E por aí vai. Aqui dá para eu ler aqui, ó, né? Que aqui eu tenho um balcão aqui, ó, porque ele está numa espessura de linha mais fininha aqui, né? Então, só para conferir aqui, não sei se vai dar para ver. Olha aqui, ó, tá aqui esse balcão, tá certo? Então, só para a gente lembrar aqui que essa planta, de novo, uma seção de corte no plano horizontal, onde vai me gerar, né, a minha planta ou planta baixa. Ok? Bom, pessoal, tem também, né, quando a gente fala planta, pessoal, é bom que a gente saiba que eu preciso né, como eu falei no começo da minha fala aqui, é que eu preciso de outros, ou sempre outras peças gráficas. Eu dificilmente vou conseguir entender um projeto, né, somente, né, por uma vista, somente pela planta. Não, eu preciso ver aí as elevações, as fachadas, tal, para eu ter uma compreensão do todo, né? E muito utilizado também, pessoal, é a planta de situação aí. Então, o que que diz essa planta de situação aí, né? Na minha norma de desenho aí, de representação de projetos de arquitetura, a 6492. A planta de situação é a planta que compreende o partido arquitetônico como um todo, em seus múltiplos aspectos. Pode conter informações específicas em função do tipo e porte do programa, assim como para a finalidade a que se destina. Então, pessoal, essa planta de situação, por exemplo, se tiver uma vegetação, né, eu posso colocar, né? Tem uma planta de situação que ela é muito que a gente chama de planta de situação também, que é para a gente localizar o nosso terreno. Então você faz a indicação de onde faz o seu terreno e aí você pega pelo menos umas referências de umas 3 ruas, né? Só para a gente ter uma ideia de mais ou menos onde é que está o seu terreno, né? Então, turma, é interessante que a gente entenda, né? Por que eu preciso de cada uma dessas peças gráficas, né? Então, essa planta de situação, né, você vê que ela já compreende algo um pouco mais amplo, né? Já foge um pouco daquela questão somente da distribuição interna do imóvel, que eu já estou me referindo, né, a algo mais externo, né? Então, se tiver uma piscina, né, enfim, eu preciso colocar tudo que tem ali nesse meu terreno, né?
Então, tem até uma nota aqui, ó, para aprovação em órgãos oficiais, essa planta deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Foi exatamente o que eu falei, né? Então, ali, eu para entender onde está, de fato, esse terreno, eu preciso ter uma referência de pelo menos umas 3 ruas, né? E, enfim, né, para que eu consiga localizar, né, esse terreno dentro do, do todo ali, né, do bairro, enfim. Né? Aí, pessoal, um exemplo aí da nossa planta de situação, né? Então aqui, ó, eu estou localizando aqui o meu imóvel, né? Aqui está o meu terreno, eu estou localizando. E aí eu coloco como referência aqui, ó, três ruas aqui, ó, mais ou menos como está aqui. Opa, um outro exemplo aqui, mais ou menos da mesma forma, né? Então eu tenho aqui, né, uma praça e o nome de 3 ruas aqui, onde eu tenho aqui o meu terreno, né? Então, isso vai me facilitar, né, para conseguir compreender onde está localizado esse imóvel e esse terreno. Perfeito? Bom, planta de locação ou planta de implantação. Né? Vamos ver o que diz aí a 6492. A planta de locação ou planta de implantação, perdoe. Planta que compreende o projeto como um todo, contendo, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias dos projetos complementares, tais como movimentação de terra, arruamento, rede elétrica, hidráulica, de drenagem, entre outros. Pessoal, essa planta de locação, de novo, ela é um pouquinho mais completa. Né? Planta de locação é onde a gente pode até classificar assim, né? O que é locar, né? É realmente localizar ali cada elemento ali do seu projeto. Então, se tiver, né, como o próprio texto da norma está mencionando aqui, né? Então, se você tiver desnível, alguma coisa, né? Movimentação de terra, arruamento, né? Tudo que tudo que foi importante no sentido de locar a tua obra, né? Sei lá, por que, por exemplo, uma rede hidráulica ela é importante? Por exemplo, onde é que você vai colocar as suas caixas, a caixa de esgoto, enfim, né? Então, isso tudo ele vai nortear, inclusive, outros projetos complementares, né? No caso de elétrica, de hidráulica, enfim, né? Então, ela é uma planta pouco mais, um pouco mais completa, né? Ela traz, enfim, ela requer um pouco mais de informação, né? Bom, então, só lembrando, pessoal, aqui está até bem simplificado, né? Mas aqui, ó, eu tenho todo o detalhamento do meu telhado, eu tenho uma garagem aqui, né? Toda a distribuição aqui do meu terreno, tem uma edícula no fundo aqui, né? Ou uma cobertura no fundo. Eu tenho aqui, pessoal, desculpa, uma indicação de norte, né? Isso aqui é fundamental, vegetação, né? Aqui embaixo, né? Pessoal, indicação de calçada, enfim, isso tudo tem que estar, né? Colocado nessa minha planta de locação, né? De novo, como o próprio nome diz, é onde eu estou locando todos os elementos do meu projeto, né? Então, enfim, de maneira bem geral é isso, né? A planta de locação é onde eu estou encaixando aí né, tudo que eu estou locando no meu terreno, ok? Pessoal, tá aí ó, um exemplo aí de planta de locação ou de implantação, né? A gente costuma o termo que a gente mais usa realmente é planta de implantação. Quando a gente fala, o que eu vou implantar, né? Então aqui ó, é um exemplo aqui, né? De de uma sede de fazenda, né? Então aqui ó, vocês percebam que tem aqui o norte, o arruamento tem aqui as edificações aqui, ó. Inclusive aqui tem uma legendinha aqui, ó, onde eu posso, né, inclusive fazer uma leitura, né, do que é cada coisa aqui, né? Então tem
tem uma série de estruturas aí, de residência, de colono, casa-sede, né? Estábulo, terreiro, né? Tanque de lavagem de café. Isso aqui é uma planta de implantação de uma antiga fazenda de café. Então aqui a gente consegue fazer bem a leitura, né, de todos os espaços aqui. Então, né, vegetação, né? Então isso aí é uma planta de implantação. Ela me dá uma boa leitura de como é que é a configuração espacial dessa fazenda, né? Então vocês notem que ela é bem completa no sentido de que ela mostra aqui, ó, pelo menos a vegetação de grande porte, né? Se for um lugar que tem um paisagismo já bem consolidado, você pode mencionar aqui, né? Você pode já colocar também, inclusive a planta de implantação ela é exatamente para isso, exatamente para ilustrar, né, o paisagismo. Enfim, pessoal, tudo que, né, eu vou trabalhar no meu terreno é interessante que você coloque na sua planta de implantação, né? Exatamente pelo, né, de novo, né, como o próprio nome diz, né, o que você vai implantar. Então, nessa planta tem que estar tudo indicado aí, o que você vai fazer. Opa, pulei aqui. Aqui, pessoal, eu só peguei uma isométrica aqui para a gente ter o entendimento do que a gente estava falando aí, né? Então, aqui, ó, né, de novo, tá aqui as edificações, né, distribuídas aqui próximas ao terreiro de café, né? Eu tenho aqui, de novo, aqui, a gente tem bem uma clareza aqui de como é que dá a circulação daqui, né, pela indicação aqui das ruas, né? Então, quer dizer, como é que eu circulo por aqui, né? E aqui eu tenho bem o entendimento, né? Aqui a vegetação, enfim. E aqui eu né, a isométrica, a planta de implantação mostra o telhado, né? Como está aqui. Eu coloquei a isométrica exatamente para ilustrar para vocês aí, né? Na isométrica a gente tem uma ideia de volume, né? Então aqui para vocês entenderem bem como é que funciona, né? Essa questão aí da planta de implantação, né? O que tem que ter nela. De cara, pessoal, a planta de implantação é principalmente também onde a gente mostra a cobertura desse imóvel, né? Então, de maneira muito clara, né? É onde a gente tem aí eu consigo entender o, o, o telhado da minha construção, ou os telhados, é nesse caso aqui que eu estou falando de várias construções, eu não estou falando de uma isolada, de maneira isolada, né? Enfim, eu estou falando de uma implantação geral. Eu peguei esse exemplo exatamente por isso, para a gente entender que se eu estou falando, né, de algo isolado, né, como tem aqui essa minha casa aqui, né, essa minha residência, né, nesse caso aqui é uma fazenda, então eu tenho que indicar aí, né, eu tenho que colocar no meu projeto tudo que eu preciso aí para, né, que eu consiga entender de maneira mais clara possível essa minha implantação. Bom, agora a gente vai para, né, as minhas elevações. Vamos começar pelo corte aí, né? O que é o corte, o que são as elevações. A gente vai ver agora. Bom, pessoal, na 6492, o que significa aí o corte, né? Plano secante virtual que divide a edificação em duas partes, ou seja, no sentido longitudinal, né? No sentido, seja no transversal, ou seja, tanto de um lado quanto do outro. Importante que a gente entenda aqui o seguinte: a planta, eu estou falando de um corte no sentido horizontal, né? Nesse caso, pessoal, a minha seção de corte ela não é mais na horizontal, ela é na vertical. Por quê? Porque eu estou querendo mostrar as alturas, ok? Então, pessoal, o meu corte tanto que a gente costuma dizer, né, tanto para fachada quanto para corte, a gente costuma chamar de elevação. Por quê? Porque eu estou vendo as alturas do meu imóvel, né? A lógica do corte é essa, né? É de trabalhar as alturas, né? Opa, é de trabalhar as alturas. Então, é neste sentido que serve. Então, por exemplo, eu quero saber o pé direito da minha casa, né? Onde é que eu vou ver isso aí?
é no corte. O que que é o pé direito, né? Caso alguém não saiba, é a altura do meu piso, certo? Até o teto, né? Então é o que eu tenho aí, como a gente costuma dizer, né, o meu pé direito útil, né? Qual a altura do piso até o teto acabado, né? Piso acabado e o teto acabado, né? Então, quer dizer, qual é essa altura? Então a gente geralmente consegue identificar essas coisas pelo corte, né? Não, mas eu não terminei não. Peraí, achei que eu vou. Tá bom. Bom, dando sequência aí. Aí, pessoal, eu vou ter alguns exemplos aí de corte, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho esse meu corte aqui, ó, AB, né? Que ele pega exatamente aqui a longitudinal aqui da minha edificação, correto? Que seria correspondente a esse aqui. E eu vou ter o CID aqui, ó, que é na transversal aqui, e tá aqui. Esse corte aqui, ele tá até interessante que ele tá relativamente bem detalhado, né? Que ele até mostra aqui, ó, um pouco da fundação, né? Então ele é um corte relativamente bem trabalhado, né? O fato, pessoal, que é importante, né, a gente entender é que o corte é sempre importante, eu saber onde eu estou cortando, né, para mostrar, né, coisas que de fato são relevantes. Por exemplo, se for um sobrado, né, onde eu vou ter uma escada, né, uma circulação vertical, é sempre importante você cortar na escada, né? Tem aluno que
às vezes fala, não vou cortar aí não, que vai dar muito trabalho. Mas tem que cortar, pessoal, tem que cortar na escada. Por que que é importante cortar mostrando a escada? Porque é exatamente, né, onde você vai ter, né, uma questão de circulação, né? Então não faz sentido você fazer um corte, por exemplo, num sobrado, onde você não mostra a escada, né? Eventualmente você pode, óbvio, né? Corte é como a gente costuma dizer em projeto, que nunca é demais. Quanto mais corte você coloca, melhor, né? Então, mas é fundamental num projeto onde você tem, né, uma circulação vertical, no caso uma escada, é fundamental que você, né, mostre esse elemento lá no teu corte, né? No nosso caso aqui, no exemplo que a gente está dando aqui, né, é uma casa térrea, né? Então, né, a gente fez aqui dois cortes, né, longitudinal e transversal, né? É que basicamente a gente dá conta aí, né, de todas as informações que eu preciso aí, né? Um outro exemplo importante, né? É legal você nesse corte, né, mostrar onde vai ficar a caixa d'água, né? Enfim, eu preciso mostrar, né? Eu faço o corte para que eu consiga mostrar no meu projeto todos os elementos que têm alguma relevância, né? Para serem vistos aí no projeto, né? Então, é sempre importante, né? Por exemplo, aqui no caso deste corte C e D, que eu estou cortando a janela, é importante a janela para que eu veja o peitoril, né? Da janela aqui, por exemplo, né? A gente entender em que altura está isso aqui. Pela planta só fica difícil saber, né? Então, na hora que você corta aqui, eu tenho um entendimento bacana né, de onde está esta janela, né? Qual que é a altura que essa janela ocupa, né? E aqui, né, não tem aqui, mas é importante sempre as cotas, né? As cotas verticais, né? Então, a cota do pé direito, né? Enfim, né? E aí eu vou colocar as informações que eu preciso, né? Como eu já falei para vocês, né? Aí, de novo, né? Para cada pessoa que você vai mandar, você pode ter informações diferentes aí, né? Que você vai ter que mostrar. Vamos lá, seguindo, né? Então, aqui eu coloquei de maneira, eu botei uma isométrica aqui, onde a gente está passando um corte mais ou menos nesse trecho aqui. É como se eu pegasse, virasse isso aqui, né? Então, tudo que eu estou observando aqui, olha, tudo que está cortando aqui, ó, é onde ele gera o meu corte aqui, ó. Aí aqui é o corte. Inclusive aqui, né, esse corte está bem feito, que ele está mostrando até o madeiramento, que ele está mostrando, do ponto que ele está cortando aqui, ele está mostrando o madeiramento por baixo, né? Os caibros aqui, ó, não. Então, tá bem detalhadinho, né? O balcão, né? E no caso do corte, pessoal, em termos de peso de linha, né, ou de espessura de linha, ele acompanha a mesma lógica. O material que eu estou cortando, obviamente que ele vai aparecer, né? O material, quando você corta, ele aparece com uma espessura de linha um pouco mais espessa, né? Exatamente que é para dar a noção que, olha, ali eu estou cortando, né? Então, laje, as paredes que você corta aqui, tudo tem que mostrar de maneira, né? Espessura de linha um pouquinho mais forte, para dar a noção que ali, né, eu estou cortando aquela alvenaria, né? Aqui, ó, um outro exemplo aqui de um corte transversal aqui, ó. Por que que eu peguei, por que que o corte aqui, ó, ele está pegando exatamente a área de serviço? Porque ela é uma área diferente aqui, né? Então, eu estou cortando aqui, ó, para ver que, ó, aqui eu vou ter uma diferença de piso, né? Que aqui é uma área externa aqui, né? Então eu vou ter uma diferença de piso, né? Entre a casa aqui e o, né? Então o corte ele tem que ter esse objetivo, né? Quer dizer, eu estou cortando ali para mostrar o quê? Né? É importante que eu tenha esse entendimento, né? Então no corte transversal aqui, ó, né? Onde está cortando, olha aqui, ó, né? Onde eu tenho, né? Esse trechinho aqui que é uma área de serviço aqui, né? Mas enfim, é uma informação importante, né? Bom, e por último aí, pessoal, eu tenho as minhas fachadas, né?
As fachadas, pessoal, é onde geralmente o projeto aparece mais, né? Porque é onde você é onde o projeto fica mais enfeitado, né? O que eu estou querendo dizer? A fachada, pessoal, é a parte, né? É a parte onde a gente, né? Eu tinha um professor, né, na faculdade que brincava, né? É lá que a gente enfeita o pavão, né? Porque vai aparecer jardim, né? Você pode colocar um detalhe, né? Enfim, é, a, é, a, é o cartão de visitas, né, do meu projeto, né? Então vamos tentar entender como é que a norma entende, né? Ele está lá no item 3.5, né? Então vamos lá, fachada, representação gráfica de planos externos da edificação. Ele faz um complemento aí. Os cortes transversais e longitudinais podem ser marcados nas fachadas, né? Você pode fazer uma indicação, né, de onde tem corte ali, né? 3.6 elevações, representação gráfica de planos internos ou de elementos da edificação. Vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês, pessoal, que elevação a gente sempre entende como, como o que é, né, alto do projeto, né? A planta baixa, né? A planta está no corte horizontal. As elevações elas estão, né, numa lógica de plano vertical, né? Então essas elevações aqui também a gente pode também classificar como no projeto quando a gente vai principalmente trabalhar com detalhamento, a gente chama de mapeamento de parede, né? Então, a gente pode, por exemplo, dentro de um ambiente, você pode mapear as paredes, né? Principalmente isso para decoração, né? Para projeto de interiores, tá? A gente usa muito isso, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo didático, né? Por exemplo, um quartinho de bebê. Tem muito detalhe em quartinho de bebê. Você tem um armário, você tem um papel de parede, você tem uma pintura diferente, né? Então, de modo que as quatro paredes que compõem um quartinho de bebê, ele tem muita informação, né? Pode ter uma marcenaria ali diferente, né, para decorar o quartinho, né? Então a gente no projeto você pode precisar, né, fazer indicação, né, das quatro paredes. Então a gente costuma também chamar isso de mapeamento de parede, né? Então é uma elevação, é como se você recortasse aquela parede, né, e recortasse as quatro paredes, né? Então por que eu preciso dessas peças gráficas? Né? Qual que é a importância? Exatamente para isso, é para que você mostre tudo aquilo que foi importante no teu projeto. Né? Então, por exemplo, num projeto de interiores, é fundamental que eu considere isso. Né? É um processo, é um processo natural na medida que eu preciso levar essa informação para quem vai executar. E a gente tem que lembrar que muitas vezes, né, num projeto, você tem que levar o projeto para o construtor, você tem que levar o projeto para o marceneiro, para quem vai executar a elétrica, de repente a hidráulica. Então, assim, na verdade, a gente tem, né, vários projetos que você tem que dar conta de vários profissionais, né? Então, de novo, pegando o exemplo do quartinho de bebê, você tem um pintor que vai lá, depois você tem um cara que vai fazer a marcenaria. Então, por isso que você precisa né, de ter mapeado, desenhado cada parede desse quartinho para que fique muito claro, né? De repente, o cara que vai colocar o piso, por exemplo, ele pode colocar um rodapé de uma outra cor, por exemplo. Então, você tem que estar fazendo todas essas indicações, né, no teu projeto, né? Então, de tal forma de novo, pessoal, num projeto, muitas vezes, por mais básico que ele seja, às vezes a gente tem muita informação para dar conta, né? Às vezes você tem que fazer, né, dentro dessa lógica de fachada, você pode ter que fazer sei lá, uma paginação de uma pedra, por exemplo, né, que vai tá compondo esta fachada, né? Então, enfim, gente, realmente é um universo bem complexo, né? E a gente tem que dar conta, né? A gente, enquanto projetista, tem que dar conta dessas, dessas informações e mostrar isso de forma mais clara possível, né? Então vamos ver uns exemplos aí
dessas fachadas, né? Bom, então tá aqui, ó. Esta fachada a gente consegue ter um bom entendimento dela aqui, porque exatamente é onde está o jardim, né? Então tá aqui, ó, na planta, olha aqui a janelinha, né? E tá aqui essa janelinha, né? Jardinzinho, tá aqui o jardinzinho. Então, eu tô basicamente essa fachada aí é a fachada frontal dessa minha edificação aí, né? Lembrando, pessoal, que aqui, né, você nota que eu estou vendo o jardim, se aqui tivesse algum detalhe, algum revestimento de madeira, alguma coisa nesse sentido, né, é interessante que você mostre, né? É aqui que o projeto, né, ele fica mais claro, né? Planta geralmente é aquela lógica de entender circulação, de entender tamanho, enfim, como que se dá essa compartimentação, né? A fachada já é uma coisa que a gente vê, né? Inclusive, todo mundo se apega muito, né, em detalhar a fachada exatamente porque é o que o cliente vai ver depois, né? Então, é, é onde a gente, né, de novo, pegando carona no meu antigo professor, é onde a gente enfeita o pavão, né? Um outro exemplo aqui, pessoal, eu coloquei de novo aqui a isométrica para a gente entender. Olha aqui, ó, a fachada frontal, né? Que é onde eu tenho aqui, ó, né, eu consigo perceber bem o detalhamento aqui do meu telhado, né? A volumetria aqui do meu telhado, né? E uma vista lateral aqui, ó, né? Que é onde dá para esse corredor aqui, ó, né? Então é onde eu estou vendo as minhas, são duas janelas de veneziana, que certamente são os quartos, né? Tem uma janelinha de banheiro aqui, né? Pela posição aqui, uma janelinha do banheiro. E a entrada e saída aqui da minha cozinha, né? Para esse recuo aqui, que é uma área de serviço, né? E aqui ainda tem uma janelinha aqui da minha cozinha, né? Então, pessoal, o que é uma fachada, né? Só para a gente entender, né? É para que a gente entenda, né? É, é uma vista chapada aí, né? Da, da, desta minha lateral aqui, ó, dessa minha edificação, né? Vocês percebam, pessoal, que a fachada, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma área, um trecho aqui, ó, que é em 45 graus. Então, como é que eu vejo isso? Eu não posso ver isso aqui, né? Aí é só fazer uma complementação de desenho, que eu percebo que muito aluno que no começo está pegando o jeitão ainda, né, do que é uma vista de fachada, ou uma vista ortogonal, que seja, né? E às vezes coloca linha aqui, né, distorcendo, né? Não pode, tá, pessoal? Ela é reta, né? Sempre reta, sempre chapada aqui, né? Então, se tiver alguma coisa distorcida aqui, daí já não é uma vista ortogonal, daí já é uma perspectiva, né? Então, só para a gente entender aqui nessa diferença, né? Então, tá aí os exemplos aí para que, né, para que fique bem ilustrado. Eu espero que esteja claro de entender, né? E aí, pessoal, tem aí um exemplo de projeto. Bom, agora a gente começa a entender uma coisa, né? A gente começa a perceber uma coisa. Neste meu exemplo aqui de projeto, olha aqui, ó, eu coloco aqui uma planta, tá certo? Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, são quatro fachadas aqui, ou seja, eu tenho as minhas quatro fachadas aqui, certo? E eu tenho dois cortes, um longitudinal e um transversal, né? Que é o corte A, né? É o meu longitudinal e o corte B aqui né? É o é minha transversal. Vocês notam o seguinte, que nas fachadas, pessoal, eu consigo perceber bem, né, como que é a volumetria da minha fachada, o telhado. Eu tenho um detalhamento aqui, eu tenho um recorte aqui no meu desenho aqui, que está aparecendo aqui, né? Fica bem fácil de entender, né? Eu tenho aqui o que seria uma chaminé aqui, ele também está aparecendo, né? Então, pessoal, é muito interessante que a gente entenda o seguinte: por que eu tenho que mostrar, né?
Tem prefeitura, por exemplo, que quando você vai apresentar o projeto, não exige as 4 fachadas, exige pelo menos duas, né? Duas e dois cortes. É o mínimo que tem para que eu consiga entender a volumetria desse prédio, né? Então, é sempre importante, né? É sempre interessante, né? Que você, né, coloque o número necessário para que o teu projeto fique fácil de entender, né? Uma coisa importante aqui, não tem nesse nosso projeto, mas é sempre bom colocar uma isométrica, né? Pessoal, tudo isso vai facilitar a compreensão e o entendimento do seu projeto. Então, de novo, tem prefeitura que exige 2 fachadas, porque é o mínimo. Se você quiser colocar mais, tanto melhor, né? Então, quanto mais peças gráficas você colocar no teu projeto, ele vai ficar de melhor compreensão, né? Então, como é que a gente se pauta, né? Quando você vai compor o teu projeto, enfim, quando você vai tem muito aluno que pergunta, né, professor, tem necessidade de colocar quantas fachadas? Eu sempre costumo brincar, olha, quantas forem necessário para a compreensão do seu projeto, né? Então, é sempre importante que você se questione, né? Será que eu estou colocando aqui tudo que é importante para a compreensão disso? Então, eu acho que você é o primeiro, né? É a primeira pessoa que vai, né, entender o seu projeto. Então, né, eu sempre digo que primeiro tem que estar claro para você, né? Então, de novo, algumas prefeituras exigem 2, é o mínimo. Se você colocar 3, 4, tanto melhor, né? Vai ficar mais fácil de entender. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo que eu dei da questão da janela, por exemplo. Às vezes na planta, né, você pode ter uma tabela aqui que muitas vezes vai dizer, né, qual que é a altura do seu peitoril, né? Às vezes não tem, né? Então, quando você coloca a fachada, essa informação está lá, né? A pessoa que olha, ela tem uma ideia, né, de que, né, qual é a altura disso, né? Qual a altura desse peitoril, por exemplo, da janela, né? Então, de novo, pessoal, eu sempre gosto de bater nessa tecla, né? O projeto ele tem que ser de fácil compreensão. Então, as suas peças gráficas, a forma como você montar, né, esta folha, você precisa se questionar: será que eu estou colocando aqui todas as informações necessárias para a compreensão do meu projeto? Né? Então, esse é o ponto e a resposta que você tem que ter, né? Bom, pessoal, aqui é um outro exemplo de um projeto que a gente costuma chamar de projeto de implantação, que a gente geralmente manda para aprovar na prefeitura. Então, você nota que aqui, ó, aqui eu não estou nem mostrando a planta com a compartimentação interna. Estou mostrando aqui quais as áreas, né? Então, isso aqui é um abrigo desmontável, que é uma garagem, certamente. Eu tenho a casa, aqui eu tenho uma piscina, né? Aqui, inclusive, tem um corte da piscina, porque tem prefeitura que pede para saber a profundidade dessa piscina, né? E aqui eu tenho até pequenininho aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas uma planta de situação aqui, que é onde está o meu imóvel, né? Então, enfim, eu tenho uma série de informações aqui que eu tenho que dar conta, né? Eu vou ter a tabela diária aqui para dizer que, né, enfim, para dizer se está atendendo aí as normas urbanísticas, né? Quer dizer, quanto que eu tenho de área aqui, né? Isso aqui, num caso, ele é um sobrado, porque aqui é o térreo e aqui é o superior, né? Então, eu tenho aqui uma metragem quadrada e ela se soma a essa aqui, né? Por isso que ele está isolado aqui, né? Então, isso é um pavimento térreo e o pavimento superior, né? Ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, é um exemplo aqui de uma planta um pouco mais completa, né? Que a gente já tem cota de nível, né? Já tem umas cotas internas aqui, né? Enfim, é uma plantinha um pouco mais completa, né? Importante destacar aqui, ó, né, já tem aqui a, né, simbologia de corte aqui, ó, né, longitudinal e
transversal, né? Fachada, né? Vocês vejam, né, de novo, né, onde a gente mostra a volumetria do imóvel, né? Fica bem interessante, né? Enfim, né? Corte, né? Aqui também, ó, já tem, ó, lá a informação que eu falei para vocês, né? De altura do pé direito, tem aqui já uma cota de nível, né? Para saber qual é o nível que eu tô do piso aqui em relação à rua, né? Isso é fundamental, né? E aí, pessoal, depois aqui eu tenho aqui a mesma casa, né? Só para ilustrar que ficar fácil de entender, né? A perspectiva cônica, a perspectiva isométrica. Mais para frente nós vamos abordar isso, né? Com um pouco mais de detalhe, né? E aí, pessoal, a nossa bibliografia aqui, né? A gente usou aí importante até que vocês pesquisem e dêem uma olhada, né? Dê uma olhadinha na norma, na 6492, né? E é um livro que eu usei aqui como referência também, inclusive algumas dessas ilustrações que vocês viram aí, né, durante a apresentação é desse livro aí, né? Desenho arquitetônico do Berg. Pessoal, de novo, tem um outro livro que eu uso bastante também, que é o do Gil do Montenegro. Enfim, é sempre importante dar uma olhada nessa literatura, né, e dar uma pesquisada, tá certo? Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Peço desculpas aí se ficou alguma coisa que às vezes a gente não consegue passar, tá certo? E eu fico totalmente à disposição de vocês aí para dúvidas, né? E desde já, né? É um, é um prazer estar aqui com vocês e eu fico aí, mais uma vez, eu me coloco à disposição. Tá certo? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom e a gente se vê.